Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Matemática Questão a Questão. No vídeo de hoje nós vamos resolver 3 questões sobre o tema conjuntos, tá ok? Mais um vídeo sobre o tema conjuntos, um tema super importante, tanto para a prova da EPICAR quanto para a prova do Colégio Naval. Se você quiser acessar arquivo com os enunciados das questões de hoje, só visitar o nosso blog, coloquei o link direto para as questões na descrição do vídeo. Inclusive lá você também já pode baixar as resoluções das questões, caso queiram acompanhar o vídeo já com as resoluções escritas. Tá certo? Bom, vamos para as questões. Vamos para a questão de número 1. Olha a questão de número 1. Na questão de número 1, nós temos 3 conjuntos, ou melhor, 4 conjuntos, A, B, C e D, que eu já coloquei aqui no quadro. E ele nos pede para a gente encontrar esse conjunto aqui, ó. Tá certo? Bom, como é que a gente vai fazer isso, gente? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar quanto que vale A menos B e encontrar esse conjunto C interseção D. Perfeito? Vamos começar por esse aqui, ó. A menos B. O que significa A menos B? A menos B é um conjunto formado por elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Tá certo? Vamos ver se a gente tira dali, ó. Vou chamar isso aqui de 1. Então vamos fazer o 1 aqui, ó. Então vamos lá. A menos B. Então, primeira coisa, são os elementos que pertencem a A. Então aqui os elementos que pertencem a A. Menos os que pertencem a B. Então ele não, esse conjunto tem elementos de A, mas não pode ter elementos de B. Então eu tenho de identificar a interseção entre os dois conjuntos A e B, para eu tirar esses elementos do meu conjunto A. Tá certo? Veja só. Veja que o 2 ele pertence a A e pertence a B. Assim como o 3. Ó, o 3 também pertence a A e pertence a B. O 4, a mesma coisa. Ó. Ele pertence a A e pertence a B. Veja que os demais elementos que sobraram aqui pertencem a A e não pertencem a B. Ou seja, é exatamente o conjunto A menos B que eu quero. Então vamos lá. Ó. Então A menos B vai ser o 1. Não é verdade? Vai ser o 5. Vai ser o 6. E vai ser o 7. Maravilha. Acabamos de achar quanto que vale o A menos B. Que conjunto é esse? Tá certo? Agora vamos fazer esse aqui, ó. C interseção D. C interseção D. Vou botar aqui, ó. Então isso aqui eu vou chamar de 2. Maravilha? Então vamos lá para o nosso 2, ó. O que é a interseção? A interseção, gente, esse conjunto aqui, ele vai ser composto por elementos que pertencem a A e simultaneamente pertencem a D, tá certo? Ou seja, pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então, quais são os elementos que pertencem tanto a C quanto a D? Vamos lá. O 4, veja que o 4 ele só pertence a C, ele não pertence também a D. O 5, tampouco, ele só pertence a C. O 6, opa, maravilha, o 6 ele pertence a C e a D, então é o primeiro elemento da minha interseção. O 7 também pertence a C e pertence a B, então está aqui o 7. Mesma coisa o 8, ó. O 8 também, ele pertence a C e pertence a D. O 9 também, ele pertence a C e pertence a D, perfeito? E agora, veja, eu só tenho elementos de D que não vão pertencer a C, que é o 10 e 11, então ele não faz parte da minha interseção. Então, o meu conjunto interseção CD, ele é composto por esses 4 elementos ali. Perfeito? Maravilha, gente. Então, agora, vamos lá, vamos fazer. Ó. Vou pegar o 1, vou botar aqui, ó. 1, 5, 6, 7... união 2, 6, 7, 8 e 9. Maravilha? O que é isso aqui, gente? O
que é a união de dois conjuntos? A união dos dois conjuntos, ele é formado por elementos que pertencem a um ou ao outro conjunto, tá certo? Então vamos lá, ó. Veja, o 1 pertence a esse aqui, o 5, o 6, no caso, pertence aos dois, o 7, o 8, que pertence ao segundo, e por fim, o 9, que também pertence ao segundo. Então, esse conjunto aqui, ele é formado por esses elementos, o que nos dá como resposta a letra C de casa. Perfeito? Então tá aí, uma questão de conjuntos, já envolvendo aí algumas operações. É isso. Bom, espero que vocês tenham entendido. Vamos para a questão de número 2 agora. Bom, gente, então agora a questão de número 2, o enunciado nos diz o seguinte, ó. Chama-se diferença simétrica entre dois conjuntos A e B o conjunto C formado da seguinte forma: A menos B, união B menos A. Represente em diagrama o conjunto C. Então ele quer que a gente represente esse conjunto C em diagrama. Então, gente, mais uma vez, vou começar efetuando essas duas operações dentro dos parênteses, tá certo? Vamos começar por essa daqui, ó. Vamos começar pela 1. Ó. Como a gente viu, o A menos B é o conjunto formado por elementos que pertencem a A, ou seja, tudo isso aqui, menos os que pertencem também a B, ou seja, menos a interseção AB. Então, quem é A menos B graficamente, no diagrama, né? Vai ser isso aqui, ó. Todos os elementos que tem A, mas que não tem em B. Então, é só isso aqui, ó. Eu vou tirar esses elementos que pertencem a B. Tá certo? Maravilha. Vamos aqui, vou chamar isso aqui de 2. Então agora vamos para o 2. Então esse aqui é o 1. Tá certo? E agora a gente vai para o 2 aqui. O 2 é o contrário, né? É o B menos A, ou seja, são os elementos que pertencem a B, mas que não pertencem a A. O B seria tudo isso aqui. Mas eu tenho que tirar os elementos que pertencem a A, ou seja, eu tenho que tirar os elementos que pertencem à interseção BA. Então, B menos A é só isso aqui. Maravilha? Bom, agora a gente vai para o 3. O que é o 3? O 3 é a união 1 com 2. Na verdade, é a união 1 com 2. O que é a união 1 com 2? São os elementos que pertencem a 1 ou que pertençam a 2. Então vai ser isso aqui, ó. Maravilha? Então tá aqui. Essa é a representação do seu problema. Tá certo? Vamos para a questão de número 3. Bom, pessoal, vamos para a questão de número 3. A questão de número 3 é uma questão do Colégio Naval de 93, uma questão até relativamente típica no concurso do Colégio Naval e também da EPICAR, tá certo? Ele nos dá, o enunciado nos apresenta aqui um diagrama que eu botei aqui, miudinho, e pede para que a gente assinale a opção cujo conjunto representa esse diagrama, tá certo? Nesse tipo de questão, gente, não tem jeito, assim, você vai ter de fazer item por item, opção por opção, achar a representação do diagrama, em diagrama, né, dessa sua opção e ver se ela coincide com a do enunciado. Não tem jeito. Então vamos começar, vamos seguir a ordem, vamos pela letra A. A letra A, então, é essa daqui, ó, A interseção B, união A interseção C menos B interseção C. Tá certo? Então vamos lá. Vou chamar isso aqui de 1.
isso aqui de 2. Vamos representar isso aí. A interseção B, ou seja, os conjuntos que pertencem a A e a B simultaneamente. Então, vai ser essa parte aqui. Concorda? Essa é a parte do diagrama, né, cujos elementos pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Perfeito? Vamos agora fazer o 2, que faltou nomear os conjuntos. Então vamos para o 2. A interseção C, ou seja, os elementos que pertencem a A e a C ao mesmo tempo. Então vai ser isso aqui. Perfeito? Então esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. Agora a gente vai fazer um 3. Aqui, eu vou botar de outra cor para chamar a atenção. Ó, vou botar de verde. Então, o verde, o 3, vai ser isso aqui. 1 união 2. Tá certo? Ou seja, os elementos que pertencem a essa interseção ou a essa interseção. Ou seja, toda essa área aqui. Toda essa área aqui. Então, maravilha. Esse é o seu 3. Tá bem? Eu vou fazer o seguinte, para a gente ganhar espaço, eu vou reproduzir esse 3 aqui, dando continuidade ao meu conjunto A. Ó. Aqui. O meu conjunto 1, desculpa. Ó. Só para... Então esse aqui vai passar a ser o meu 3, né? No que eu estou trabalhando lá. Ó, ele passa a ser o meu 3. Tá certo? E aí eu vou apagar, porque... Então... A, B, C, A, B e C. Tá certo? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse aqui vai ser o meu 4, ó. Vou chamar ele de 4. Perfeito? Quem é o 4? É o B interseção C, ou seja, os elementos que pertencem a B e a C ao mesmo tempo. Então, tá aqui. É isso aqui. Pronto. Morreu, gente. Por quê? Porque agora o que eu preciso fazer é o 3, que está aqui, menos o 4. Menos o 4. Ou seja, os elementos que pertencem a essa área rachurada aqui, tirando os que pertencem a essa área rachurada aqui. Ou seja, a gente vai apagar esse miolinho aqui e vai ficar com isso aqui. E aí, a gente deu uma sorte danada. Por quê? Porque essa, coincidentemente, é exatamente a representação em diagrama do nosso enunciado. Tá certo? Então, logo de primeira, você já acertou a sua resposta. Já acertou o diagrama correto. Tá certo? Portanto, resposta dessa questão é a letra A. Você poderia fazer o mesmo exercício para os outros itens, e aí você vai encontrar, você terá de encontrar diagramas diferentes desse aqui, tá certo? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das questões de hoje, espero que tenham entendido as soluções. Visite o nosso blog, lá estão todas as questões, os enunciados, né, de todas as questões que nós estamos resolvendo aqui, e também as resoluções escritas, caso vocês queiram rever o vídeo já com a resolução escrita em mãos. Tá certo? É isso, pessoal.
boa sorte, bons estudos e até uma próxima.